Bem, queridos, continuando a aula de paracletologia, semana passada nós falamos das escolas, não é? Porque quando nós falamos de teologia, nós sabemos que existem diversas linhas de pensamento, certo? Diversas escolas de teologia, e eu procurei sintetizar aqui semana passada, apresentei 6 escolas, 3 escolas conservadoras e 3 escolas carismáticas, sendo que a única delas que tem heresia é a neopentecostal, porque a neopentecostal começou a acrescentar coisas que não estão na Bíblia. Aí veio o secretismo religioso, o misticismo também entrou aí, certo? Apareceu vassoura ungida, bombom ungido, rosa ungida, chiclete ungido, cabana de não sei o que lá, pano de não sei aonde, óleo de não sei aonde, água de não sei de quem. Apareceu o cai-cai, a unção do riso, a unção da cola, apareceu um monte de coisas, aí foram acrescentados no neopentecostalismo, que não é bíblico, é totalmente herético. Se você entrar num culto desse, você não sabe se você está num culto cristão ou se você está numa reunião de umbanda. Vou ser bem claro, vai ser difícil de uma pessoa que não conhece a palavra identificar em qual tipo de culto ele está. Então, a única de todas as escolas que tem heresia é o neopentecostal, o neopentecostalismo. As outras, sejam conservadoras, sejam carismáticas, não existem heresias. Existem linhas de pensamentos teológicos diferentes, interpretações diferentes. Nada que venha a interferir na salvação de ninguém, certo? Nada que venha a ser considerado uma heresia, a não ser a linha neopentecostal. Eu espero que ninguém aqui faça parte dessa linha. Se fizer, pelo amor de Deus, saia o mais rápido que você puder. Porque, sinceramente, tá? É difícil, o negócio é complicado. Nós temos, voltando para a nossa apostila, que está aí, ela está a partir da página 54, nós temos aqui alguns assuntos sobre o Espírito Santo que nós já falamos, certo? Quando eu estava falando de Trindade, o pastor Osimar falou na matéria dele, o pastor Vitor falou algumas coisas, ou seja, tem assuntos eles que estão interrelacionados com os outros, tá? Matérias que vocês vão observar que elas são interdisciplinares, que elas vão estar interagindo entre elas. Por exemplo, voltar aqui para o início da nossa apostila. Nós já falamos, né, na primeira aula, a definição de paracletologia, falamos que o Espírito Santo é Deus, falamos dos atributos do Espírito Santo, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Eu falei isso em Trindade, a matéria Trindade, certo? Falamos também aqui sobre os atributos pessoais do Espírito Santo. Eu vou apenas dar uma frisada, certo? Que o Espírito Santo pensa. Quando nós falamos em Trindade, mostramos que ele é uma pessoa. Então, ele pensa, Romanos 8, 27, ele tem vontade própria, 1 Coríntios 12, 11, ele se entristece, Efésios 4, 30, ele intercede por nós, Romanos 8, 23, o Espírito Santo nos ensina, João 14, 26, o Espírito Santo fala, Apocalipse 2, 7, o Espírito Santo comanda, Atos 16, 6 e 7, certo?
Então, nós vimos isso aqui, ao longo das aulas, nós já vimos essa parte. Não se deve mentir ao Espírito Santo, porque não se pode, né? Você pode até mentir, mas ele sabe já a verdade. Então, ele é a verdade. Não adianta mentir para ele. Ananias e Safira foram mentir em Atos 5:3, acabaram mortos. E o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12:31. Nós também já vimos em Trindade. Por isso que eu estou falando de forma, né, mais objetiva. Agora, vamos entrar em dois assuntos importantes. Nomes, três assuntos importantes. Nomes do Espírito Santo, símbolos do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E na questão dos dons do Espírito Santo, aí lembramos a aula passada, onde existem as diversas linhas teológicas, tá? Eu vou apresentar aqui, nós cremos, né, todas as linhas teológicas se baseiam na palavra, com exceção da neopentecostal, porque eles acrescentam coisas à palavra, tá? Então vamos começar com os nomes de Deus. Um dos nomes do Espírito Santo, né? Nomes do Espírito Santo. Um dos nomes do Espírito Santo é Espírito de Deus. Foi muito usado no Velho Testamento, certo? Yahvé, ou conforme a nossa língua portuguesa, o significado é aquele que faz existir, o autoexistente, aquele que se revela e faz as coisas acontecerem, tá? Então, o título Senhor dos Exércitos, por exemplo, é melhor traduzido como aquele que cria as hostes, tanto as hostes celestiais, estrelas e anjos. Olha aí, estou falando de angelologia. As hostes celestiais, as estrelas e os anjos, contra as hostes do povo de Deus, as hostes dos homens, perdão, as hostes dos homens. Ele cria tanto as celestiais quanto a dos homens, né? Do povo de Deus. É o Yahvé, o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus. Um outro nome do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Nós vamos ver em Romanos 8:9, certo? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, certo? Então, um outro nome que o Espírito Santo é chamado é o Espírito de Cristo. O primeiro foi Espírito de Deus, o segundo, Espírito de Cristo. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, tá? O terceiro nome, Espírito da Vida. Espírito da Vida. O Espírito da Vida de Deus dá a cada crente, ao nascer de novo, vida nova e eterna. Ele substitui a lei reinante do pecado e da morte com a lei da vida, Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. O que estava morto em ofensas e pecados, conforme Efésios 2:1 e 2 Coríntios 5:17, ele vivifica no novo nascimento. Então, aqui em Romanos 8:2, o Espírito Santo é chamado Espírito da Vida. Pode ver que o E é maiúsculo. Toda vez que a palavra Espírito aparecer na Bíblia com o E maiúsculo, refere-se ao Espírito Santo. Quando ela aparecer com E minúsculo, ela se refere ao espírito do homem, tá bom? Um outro nome dado ao Espírito Santo é o espírito da adoção de filhos.
nós fomos adotados como filhos, certo? Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Esse é mais um dos nomes do Espírito Santo. Um outro nome, Espírito da Graça, Hebreus 10:29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. A Bíblia qualifica como pecadores obstinados estes que pisam com os pés o Espírito da graça. Pelo Espírito da graça é oferecido livremente a todos os homens a dádiva da graça divina. Então, é o Espírito Santo que nos oferece a graça de Deus. É por isso que ele também é chamado Espírito da Graça. Um outro nome do Espírito Santo é Espírito da Glória. 1 Pedro 4,14. Se, pelo nome de Cristo, somos injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Tá bom? Neste caso aqui tem a ver com adoração, honra, estima, elogio e dedicação. Então, Espírito da glória é um dos nomes do Espírito Santo na Bíblia, tem a ver com adoração, honra, estima, elogio e dedicação. Até aí alguma pergunta? Iago colocou aqui, muito interessante. Muito bom, Iago. Vamos agora aos símbolos do Espírito Santo. Porque entre os nomes do Espírito Santo, símbolos, até aqui não tem dúvida, não. A dúvida maior vai ser em questão ao batismo com o Espírito Santo. É aí que vai ter dúvida. Não, pastor, que eu citei a questão de adoção nos tempos de Jesus, como era, é interessante como era aquele tempo, porque realmente, como o texto fala, perdeu o sentido, porque naquela época era bem diferente a questão da adoção. É verdade, bem diferente. Porque nós não somos filhos legítimos, não é isso? Nós somos o zambujeiro que foi enxertado na oliveira. Certo? Quem é a oliveira? É Cristo. Quem é o filho? É Cristo. Todos nós estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão e Eva, que por um homem entrou o pecado no mundo e através dele o pecado, né, veio a toda a criação, a toda a natureza, a todo homem. Toda a criação foi afetada pelo pecado, não somente o homem, tá? Mas quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus, nós somos adotados pelo Pai como filhos de Deus. Então, é uma adoção. É por isso que aqui o Espírito, né, um dos nomes do Espírito Santo é Espírito da Graça, Espírito da adoção de filhos. E por último, eu falei aqui Espírito da Glória, que significa adoração, honra, estima, elogio e dedicação. Se você procurar, você vai encontrar outros nomes do Espírito Santo. Doce Espírito, presença santa, espírito de temor, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de ousadia, espírito de intrepidez, espírito da verdade. Vocês vão encontrar muitos outros nomes referentes ao Espírito Santo. Aqui estão alguns exemplos. Façam essa pesquisa, tá? Quando vocês mandarem o resumo, mandem outros nomes do Espírito Santo citados no Velho e no Novo Testamento
que não estão aqui nessa relação que eu acabei de apresentar, tá? Isso é, já falando aqui de antemão, é a matéria do resumo, o assunto do resumo. Vamos agora aos símbolos do Espírito Santo. Eu quero que todo mundo entenda uma coisa. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo se manifestou como uma pomba no batismo de Jesus. O Espírito Santo não é o vento. O Espírito Santo não é o óleo. O Espírito Santo não é o fogo. Embora a palavra diga que Deus é um fogo consumidor. Mas aqui são símbolos do Espírito Santo, formas como ele se manifestou e que nós vamos falar aqui através da palavra, tá bom? Então vamos entender essa questão de símbolos. Os símbolos oferecem quadros concretos de coisas abstratas, tá? Quadros concretos de coisas abstratas. Os símbolos do Espírito Santo também são arquétipos. Em literatura, arquétipo é uma personagem, tema ou símbolo comum a várias épocas e culturas. Tá? Vou repetir. Deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui. Em literatura, arquétipo é uma personagem, tema ou símbolo comum a várias épocas e culturas. Em todos os lugares, o vento representa força poderosa. Tanto é que nós vemos aí, de vez em quando, tem os tufões, furacões e etc., né? Ventos de 140 quilômetros ou mais, e aí arranca telhado, derruba casa, derruba árvore. O vento representa força poderosa. Porém, invisível. Quem é que vê o vento? Nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento, tá? A água límpida que flui representa o poder e o refrigério sustentador da vida a todos que têm sede. Que coisa maravilhosa, né? Quando Jesus diz a mim, diz assim: vinde a mim e bebei da água que eu vou dar, e se você tomar, você não terá sede. Essa água que você vai beber e vai fluir do seu interior é o Espírito Santo. Pastor, algo interessante. Eu faço filosofia, né? E a gente está estudando filosofia antiga. E nisso a gente está vendo os primeiros filósofos que tiveram as primeiras teorias sobre a criação do mundo, né? E um deles, Tales, fala que a criação do mundo veio da água. E que a água simboliza o quê? Espírito Santo. Aí o segundo, que é para alguma coisa, ele fala que quem criou a Terra veio existir de algo que é imutável, algo que é infinito. Quem é esse Deus? Eita. E no outro ele fala que o outro, que é o discípulo desse, fala que é o sopro. E quem é o sopro na palavra de Deus? É o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Eu vou dizer uma coisa, Iago. Quando eu fazia letras na Facho, aqui em Olinda, a minha primeira aula de filosofia, eu quase fui expulso da sala de aula. Porque a professora perguntou o seguinte: olha, quem foi que nasceu primeiro? Quem foi que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Responda-me baseado em fontes seguras. Aí todo mundo fez as suas, né? Respondeu das suas formas lá. Quando chegou a minha vez, eu disse: quem nasceu primeiro foi a galinha. Aí ela disse: baseado em que você está dizendo isso? Baseado na Bíblia. Ah, mas a Bíblia, não, peraí. A Bíblia é uma fonte segura, histórica, comprovada, certo? Então, eu estou baseando na palavra. Deus criou o animal. Deus criou o homem, a mulher, a galinha, o cavalo. Deus criou o animal, né? Depois, quando eles começaram a se reproduzir, surgiram os ovos e etc. aí. Mas ele criou os animais.
A professora quase me expulsou da aula e eu acredito que levei nota baixa por causa disso. Logo na primeira aula. Mas vamos continuar aqui. Então, o fogo representa uma força purificadora, como a purificação de minérios. O fogo vem para nos purificar. É por isso que João Batista diz: ele vos batizará, ele quem? Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Muitos querem o batismo com o Espírito Santo, mas não querem o batismo com fogo. Por quê? O batismo com fogo vai queimar tudo que não presta. Vai queimar tudo que não agrada a Deus. Vai consumir tudo que te impede de ter mais comunhão com Ele. Amém? Tais símbolos representam qualidades intangíveis, porém genuínas. Vento. A palavra hebraica ruach, que significa sopro, espírito ou vento, é empregada paralela com nefesh. O significado básico de nefesh é ser vivente, ou seja, tudo que tem fôlego. Olha que coisa linda. O salmista diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. É lindo, né? A água, assim como o fôlego, é necessária ao sustento da vida. O fôlego e a água, tão vitais nas necessidades físicas humanas, são igualmente vitais no âmbito do espírito. Sem o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito Santo, nossa vida espiritual não demoraria a murchar e ficar sufocada. O Espírito Santo flui da palavra com águas vivas. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Vocês lembram de Ezequiel 37? Quando o vale de ossos se apresenta ali diante do profeta, e Deus diz a ele para ele profetizar, ele profetiza, eles se tornam, né, um exército de pé. Porém, o Senhor diz para ele: falta uma coisa. Falta a eles o fôlego de vida. Falta a eles o sopro. Falta a eles o espírito. Profetiza. E ele profetizou. E aquele exército se tornou um exército enorme, né? Vivente. É o que, Iago, aqui? Deixa eu ver. Tem algum significado aqueles ventos do norte, sul, leste e oeste? Sim. O Espírito, a palavra diz que o Espírito, ele vem, mas nós não sabemos para onde ele vai. Entendeu? Nós não sabemos se ele vem do norte, do sul, do leste, do oeste, nem para onde ele vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Nós vamos falar disso aqui. O fogo, o aspecto purificador do fogo é refletido claramente em Atos 2, no dia de Pentecostes. São línguas de fogo que marcam a vinda do Espírito Santo, Atos 2, 3. Esse símbolo é empregado uma só vez para retratar o batismo no Espírito Santo. O aspecto mais amplo do fogo, como elemento purificador, encontra-se no pronunciamento de João Batista. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11 e 12, Lucas 3, 16 e 17. Tá? E é aquilo que eu falei. Isso, eu já falei nisso. Se você quer o batismo com o Espírito Santo, mas não quer o fogo, meu irmão, então você só quer aparecer, ou sei lá o quê. Porque o fogo vem para consumir tudo que não presta. Vem para purificar. Quando nós colocamos o ouro, a prata no fogo, quanto mais aquecido ele é, mais puro ele fica. As impurezas vão saindo. Quanto mais quente, quanto mais graus, mais puro ele fica. Ok? Um outro símbolo, o óleo. Zacarias 4, 2 e 6. E me perguntou que vez. Respondi: óleo
E eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntou o anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Desde os primórdios, o azeite é usado primeiramente para ungir sacerdotes de Yahvé, sacerdotes de Deus, e depois reis e profetas. O azeite é o símbolo da consagração divina do crente para o serviço no reino de Deus, tá? Então, naquela época, o profeta, o rei, o sacerdote era ungido com óleo, ou seja, ele era separado para aquele ministério. Hoje, nós somos também ungidos com óleo do Espírito, certo? Para exercer os 3 ministérios. Porque hoje nós somos profetas, reis e sacerdotes. Tá? Alguma dúvida pode perguntar aí. Pomba, forma de pomba, símbolo de pomba. Mateus 3, 16, 17. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. A pomba é o arquétipo de mansidão e de paz. A pomba simboliza paz e mansidão. Agora, não se enganem, a nova era usa uma pomba com um galhozinho de uma árvore no bico, tá? Ali não é um símbolo do Espírito Santo. Ali é símbolo da nova era, é uma pomba com um galinho aqui de uma planta no bico. O símbolo, a simbologia do Espírito Santo como uma pomba significa paz, tá bom? Mansidão, que mesmo em meio às tempestades da nossa vida, o Espírito Santo produz em nós paz, produz em nós alegria, produz em nós temperança, produz em nós domínio próprio. Amém? Glória a Deus. Mais um, certo? Mais um dos símbolos, o selo. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nos dias bíblicos, usava-se o selo de cera como um sinal de promessa e acordo. Eu não sei se vocês já ouviram falar que no tempo dos nossos bisavós, tataravós, as coisas eram feitas com o fio do bigode, né? Eu mesmo já cheguei em Tefé, comprei numa loja, o dono da loja não me pediu para fazer um crediário, não perguntou meu nome, não assinei nada, e eu estranhei em 1996. E eu disse a ele: o senhor não quer que eu assine nada? Ele disse: não, não se preocupe. O senhor não é militar? Sou. Chegou esse ano aqui, cheguei. Pode ir embora, eu sei que o senhor vai pagar. Mas em nossos dias hoje, né, fica difícil confiar numa pessoa. Mas no passado dizem que quando a pessoa ia comprar, tirava um fio do bigode e dava. Olha aqui, ó, era a garantia de que ele pagaria aquela conta. O Espírito Santo, ele nos sela como garantia da promessa do Senhor, como questão de propriedade, ou seja, ele vem, sela e diz: ó, esse aqui é meu.
esse é meu. Qualquer demônio que venha, quando ele olha para você, ele vê o selo do Espírito Santo, ele passa ao largo. Que ele sabe que não pode lhe tocar, a menos que Deus permita com um propósito, como foi o caso de Jó. Então, o selo era um sinal de promessa de acordo. Atualmente, a nossa assinatura na compra e venda pode ser comparada a isto, né? Na ocasião do novo nascimento, o Espírito Santo põe sobre nós o seu selo de direito de propriedade. Isto é, ao mesmo tempo, uma promessa que o selado tem parte na consumada obra da salvação. O Espírito Santo garante, assim, a partir deste momento, o seu apoio e ajuda. É como se ele chegasse e dissesse: você agora é meu. Estou aqui para lhe ajudar. Vamos caminhar juntos. Eu vou te conduzir de glória em glória, até o dia da sua morte ou até o dia do arrebatamento. Estaremos juntos não somente agora, mas pela eternidade. Eu estava pensando hoje, eu não vou levar o meu relógio, não vou levar minha aliança, não vou levar o óculos, a roupa, nem esse corpo vai quando eu morrer. Mas o Espírito Santo que está comigo, ele vai me acompanhar além da morte. É o único. Eu vou receber um corpo glorificado depois. Mas o Espírito Santo não, ele não me deixa. Ele está comigo agora e durante a morte ele estará comigo. E na eternidade estaremos juntos. Amém? Amém. Eu vi a pastora Roberta dizer amém, e onde dizer amém. Glória a Deus. Amém. A obra do Espírito Santo. Josenberg disse amém. Eu já estou sem água, Josenberg. E pior que eu não tenho um auxiliar aqui para pegar água para mim. Vamos lá. Se a gente conseguir falar da obra do Espírito Santo, vai dar tempo. Aí eu vou deixar batismo e dons para a semana que vem. Eu queria terminar hoje, mas pelo horário, já são 21h54, já entrei aí com 18 minutos, né? A menos. E aí fica complicado. Se vocês quiserem, eu vou até o fim, mas eu sei que muitos têm trabalho amanhã, tem que acordar cedo, enfim, né? Como eu sou aposentado, é outra história para mim. Iago falou por mim tranquilo. Beleza, Iago, você é uma benção, meu irmão. E onde também ali botou o dedão, ó. Ok, por ela tranquilo também. O Josenberg, Roberta. Então vamos ver, tá? Se por acaso alguém tiver que sair para dormir, descansar, vai estar gravado, assiste depois no YouTube, não tem problema, tá certo? Eu amo vocês e amo estar com vocês. Para mim tem sido uma bênção. Obrigado, obrigado. Obrigado, todo mundo está mandando a mensagem aí. Então vamos lá. Vamos falar um pouco da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o agente da salvação. O que é que o Espírito Santo faz? Romanos diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, não é isso? Essa fé aqui, que é a fé para a salvação, ela vem pelo ouvir da palavra. Existe a fé, dom do Espírito Santo, que eu vou falar daqui a pouco. Então, ouvimos a palavra gera fé para a salvação, para crer, e o Espírito Santo é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o agente da salvação é o Espírito Santo. Certo? Vamos ver aqui. João 16, versos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Jesus falando. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o pecador não é o pastor, não é a eloquência, não é o conhecimento teológico nem secular, não é a beleza, não é o timbre, a tonalidade da voz, certo? Não são as coisas que as pessoas inventam aí nos diversos cultos, apagar as luzes, botar uma música bem, né? A pessoa ficar toda espiritual e não sei o quê. Não! Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é exclusivamente, unicamente, o Espírito Santo. Então, através da palavra que é ministrada, ela produz no seu coração fé para crer. O Espírito Santo te convence e você se rende ao Senhor. Então, o Espírito Santo é o agente da salvação. Amém? O Espírito Santo também é o nosso agente da santificação. É ele quem está conosco todos os dias, trabalhando para a nossa santificação. Ele é o agente da salvação, ele é o agente da santificação. Por quê? Depois que Jesus foi assunto aos céus, ele enviou o Consolador para estar conosco todos os dias. A palavra diz todos os dias. Amém? Então vamos ver aqui. Na conversão, o Espírito Santo passa a habitar no crente, que começa a viver sob sua influência santificadora. Romanos 8:9, 1 Coríntios 6:19. Note algumas das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós. Primeiro, ele nos santifica, ele nos purifica, ele dirige e leva-nos a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado. Ele testifica que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Ajuda-nos na adoração a Deus e na nossa vida de oração. Ele intercede por nós quando clamamos a Deus, Romanos 8:26 e 27. Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, Gálatas 5:22 e 23, porque o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo. Nós temos que ver que há uma diferença entre dons do Espírito e fruto do Espírito. Já falei lá em Trindade sobre o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22 e 23. É um único fruto, certo? Mas que se manifestam é como uma laranja com 9 gomos. O fruto é único, mas existem 9 gomos. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Aqui, o fruto do Espírito está falando de caráter do cristão. O cristão tem que ter como caráter o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Diferente dos dons do Espírito Santo que nós vamos falar ainda, tá? Então, o Espírito Santo, ele nos assiste, certo? Na nossa santificação durante todo o tempo. Ele nos ajuda a orar, ele nos ajuda a interceder, ele nos ajuda a dizer não ao pecado, a não ceder à tentação, ele nos ajuda a pregar o evangelho, a dar testemunho, ele nos ajuda a buscar a santificação. Enfim, ele está conosco, nos ajudando e nos moldando para que sejamos imagem e semelhança de Cristo. Qual é o propósito do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Fazer com que sejamos semelhantes a Jesus. Se eu estivesse agora na igreja,
Faz mais de um ano que eu não sou convidado para pregar em canto nenhum. Eu ia dizer, diga para o seu irmão que está do seu lado agora. É o Espírito Santo quem forma Jesus em nós. Ele quer que sejamos semelhantes a Jesus. Jesus é o nosso modelo. Amém? E o Espírito Santo é o nosso ajudador. Olha aí o nome do Espírito Santo que eu não falei hoje. Ajudador, Consolador. Mas não vou falar mais não para vocês fazerem o resumozinho, pesquisar e fazer o resumo. Vamos entrar em batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo vai ter aqui pensamentos teológicos, linhas de pensamentos teológicos diferenciadas. Não significa que é heresia. Mas eu vou dar um exemplo, tá? Eu li no livro uma vez que muitos cristãos, quando chegarem no céu, e cada um vai receber uma casa lá, né? Acho que vocês sabem disso, né? Eu não tenho casa própria aqui na terra. Mas Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas e que ele ia preparar um lugar para a gente. Então, eu devo ter uma casa boa lá. Não sei de quantos quartos. Mesmo que seja só um quarto e sala, para mim já está bom. Sendo no céu. Mas aí no livro ele usa uma alegoria muito interessante, que alguns cristãos vão chegar no céu, vão abrir uma mala cheia de presentes. E eles vão perguntar para Deus o seguinte: Senhor, o que é isso? Aí ele vai dizer: isso aqui eram dons, presentes, porque um dos significados da palavra dom é presente. Isso aqui são presentes que eu tinha para você, mas que você não pediu e não utilizou. Então eles estão guardados aqui nesta mala. E eu estou lhe dando agora. Ou seja, alguns chegam a uma comunhão com o Espírito Santo maior e é muito utilizado, usado por ele para a glória de Jesus, porque o Filho, o Espírito glorifica o Filho, a palavra diz, e outros não são tão usados, ou são usados de formas diferentes. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu creio, antes de entrar aqui no batismo com o Espírito Santo, eu creio no dom de língua, porque eu vivo o dom de língua. Mas a palavra diz o seguinte, que o espírito é submisso ao profeta. Você tem que entender aqui. Esse espírito é com E minúsculo. Não está se referindo ao Espírito Santo. Ó, que heresia dizer que o Espírito Santo é submisso a mim. Isso é heresia. Ele está falando do espírito do homem, tá? Que o espírito do homem é submisso ao profeta. Está escrito em 1 Coríntios 14, 32. Tá? Pois os espíritos com E minúsculo dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, o meu espírito está sujeito a mim. O meu. Não é o Espírito Santo, o meu. Para falar em línguas, eu não preciso de entrar em êxtase, nem sentir um arrepio, nem ver alguma coisa assim diferente. Não. Eu falo em línguas a hora que eu quero e eu paro de falar em línguas a hora que eu quero. Derabasturia, que endarama etiriokoro. Suribili que haneme turu adakamatinere, suri orakala hamachidere amakora nalahai. Derebio anacobiaste, ebenebirio korashudarabaha. Então, eu não preciso de êxtase para falar em línguas. Tá? Não preciso. Eu posso escolher quando falo e quando não falo. Tá certo? Então, é por isso que a palavra diz em 1 Coríntios que o Espírito é submisso ao profeta. Eu escolho quando eu falo em línguas. Certo? Agora, existem dons que eu não tenho domínio. Por exemplo, eu já orei com pessoas com AIDS, foram curadas, estão vivas até hoje, já tem 28 anos.
que eu orei. A pessoa estava em fase terminal. Orei com pessoas com câncer que foram curadas. Orei com um diácono que estava com uma hérnia do tamanho de uma manga na barriga, num culto que eu fui ministrar em Vitória de Santo Antão, na Assembleia de Deus, há muitos anos atrás. A manga desapareceu na hora, o caroço, né, o tumor. Enfim, já orei por várias pessoas com diversas enfermidades, elas foram curadas. Já orei também por pessoas que estavam com as mesmas e outras enfermidades e não foram curadas. Porque o poder de curar não é meu, é do Senhor. E ele manifesta quando ele quer, como ele quer e se ele quiser. Eu não mando no Espírito Santo. Entenderam? Eu não mando nele. Então nós temos que discernir as coisas. E essa questão dos dons, o que é que causa medo nas igrejas mais tradicionais? Deixa eu ver se eu consigo falar com minha esposa para ela trazer uma aguinha aqui, porque eu já não aguento mais, gente. Minha garganta está seca, seca, seca. Eu vou ligar para ela aqui. Se ela atender, glória a Deus, né? Então, o que é que causa problema nas igrejas tradicionais com relação aos dons do Espírito Santo? Eu vou dizer: medo dos excessos. Se você conversar abertamente com o pastor, você vai ver que é medo dos excessos. Eu vou contar uma história real. No interior da minha esposa, lá no Ceará, existia uma igreja que era tradicional, certo? Ela não acreditava nos dons para os dias de hoje. Tudo bem, ministrei lá várias vezes. Nunca fui de entrar em choque com a visão da igreja. Não orava em língua, não fazia nada, pregava a palavra, certo? Porém, com o passar dos anos, eles convidaram um pastor presbiteriano, um senhor de idade, para pregar contra os dons do Espírito Santo para os dias de hoje. E eu estive na casa desse pastor, falei com ele. Não sei nem se ele é vivo ainda. Ele já era um senhor de idade, já fazem muitos anos. Então, o que aconteceu? Ele estudando para pregar no dia seguinte contra os dons do Espírito Santo, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E aí, quando ele foi pregar contra, pregou a favor. O que aconteceu? Essa igreja passou por um processo de renovação. Mas aí é onde vem o perigo. Se não houver ordem e decência, se não houver aqueles que julguem, se não houver discernimento, a coisa tende para o lado, certo? Do absurdo, das heresias. Porque tudo, profecia, seja o que for, tem que ter respaldo bíblico. Jamais Deus vai usar um profeta, uma pessoa que tem o dom de profecia, né? Não um profeta, o dom da profecia. Jamais Deus vai usar uma pessoa com uma profecia para dizer a você, por exemplo, digamos, Iago é casado. Aí Deus usa uma pessoa para dizer, tu não és para estares casado com essa mulher, era para casar comigo. Jamais. Deus detesta o divórcio. Ele não vai de encontro à palavra dele. Isso não é profecia de Deus. Isso é profetada. Nós vamos falar sobre isso. Então, o perigo e o medo de alguns pastores tradicionais, por não conhecerem muito sobre os dons, com medo de acontecer excessos e perder o controle, como foi o caso dessa igreja, passou por uma situação depois que, né, começou a haver essa renovação, aconteceram muitos absurdos. Então, por causa disso, muitos se retraem, fecha, para que não aconteçam tais coisas. Mas nós vamos falar
sobre isso ainda. Vamos lá. Batismo no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Todo cristão recebe o Espírito Santo no momento da conversão e pode ser cheio dele sem ser batizado no Espírito Santo. É porque existem aqui duas linhas teológicas que eu vou apresentar somente essas duas para não ficar tão complicado para explicar. Existe a linha teológica que acredita que, eu falei semana passada, quem estudou vai relembrar, que acredita que é uma experiência única, ou seja, nasceu de novo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, acabou. Não precisa de uma segunda experiência, tá? Existe uma linha, e aí é a linha carismática, certo? Que acredita em dois momentos que o cristão recebe o batismo com o Espírito Santo, certo? Quando ele se converte. Porém, existe uma outra experiência que é uma capacitação sobrenatural para testemunhar, uma capacitação de poder. É uma experiência a mais, e onde você busca a cada dia se encher mais e mais do Espírito Santo. E como é que se enche do Espírito Santo? Orando, lendo, jejuando, tendo comunhão com os irmãos, louvando, adorando, cantando hinos espirituais, certo? Como é que aqui Joselita falou o quê? Deixa eu ver aí. Pula, pula, roda. É o Espírito Santo que faz? Não, minha irmã. Isso aí eu falei até na semana passada. Esse negócio de cai, certo? Ficar rodando, ficar pulando, marchando, imitando animais, né? Como eu falei para vocês, que teve uma cantora gospel muito conhecida que imitou um leão no púlpito, ali no palco, quando ela estava fazendo um show. Isso aí tudo é do neopentecostalismo e são heresias, tá? Isso aí é coisa do homem, quando não é do homem junto com o diabo, com o cão, tá? Mas de Deus não é não. Deus, ele não traz confusão, ele traz paz. Quando as coisas são de Deus, elas trazem paz. Quando não são, trazem confusão, divisão. É como eu disse, se você entrar no culto e ver uma pessoa fazendo aquilo, você vai saber se é um culto cristão evangélico ou se é uma reunião de umbanda, de macumba. Você não vai saber, certo? Você não vai saber. Porque se você analisar os vídeos desses cultos, junto com o vídeo de uma reunião lá, de macumba, de umbanda, de candomblé, você vai ver que os passos, os gestos são idênticos. Idênticos. Mas vamos lá, continuando. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, todo mundo já sabe. Buscar o Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, não é opção para o cristão, é mandamento. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O verbo aqui está no plural. O verbo está no plural. Aliás, perdão, o verbo está no imperativo. É uma ordem. Eu estava ligando para minha esposa e falando com vocês ao mesmo tempo e falei errado, me perdoem. O verbo está no imperativo. Então, não é uma opção do cristão ser cheio ou não ser cheio do Espírito Santo. Aqui o verbo está dando uma ordem, Efésios 5:18. Enchei-vos, mas enchei-vos, sejam cheios do Espírito Santo. Eu já falei para vocês como é que se enche do Espírito Santo. Lendo a palavra, orando, jejuando, tendo comunhão com os irmãos, né?
adorando, louvando, exaltando, enfim, certo? São esses alguns dos meios, né, os principais, que nós nos enchemos do Espírito Santo. Bem, amados, continuando, nós temos alguns exemplos de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, mas eu já falei em Trindade, vocês lembram? A ação do Espírito Santo no Velho Testamento, na vida de algumas pessoas, e a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, né? Na vida do Senhor Jesus, na vida dos apóstolos, enfim. Eu já falei em Trindade isso aí. Então não vou falar agora. Vamos ver aqui. Você pode observar que Jesus, antes, o batismo com o Espírito Santo, a salvação, a regeneração, tudo só veio após a morte e ressurreição de Jesus. Antes disso, não havia nada disso. Tá? Havia promessa. Só depois da ressurreição, quando Jesus foi assunto aos céus, é que começou a ter tudo isso aí. O Espírito Santo foi derramado. Mas se você vê, certo? Existe um texto lá em João, capítulo 20, verso 22, eu queria que vocês lessem aí. Eu vou ler aqui também. Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Olha aí. João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 22. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Preste atenção, Jesus não tinha ainda sido assunto aos céus. Ele não tinha subido ainda. E o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda, como foi derramado lá em Pentecostes, Atos capítulo 2. Mas o Senhor soprou sobre seus discípulos o Espírito Santo. Baseado nesse texto, e baseado no texto de Atos, capítulo 2, no texto de Pentecostes, que eu falei semana passada, retrasada também, é que surgiu a teoria, né? A interpretação de dois momentos, de duas experiências distintas. Uma, onde você recebe o Espírito Santo na conversão, na regeneração, no novo nascimento, e uma outra, onde você recebe o revestimento de poder para testemunhar de Cristo. Como eu disse a vocês, no início da minha conversão, eu fui pregar no interior, cheguei lá, pregando sobre Jesus, novo convertido. A mulher disse: esse seu Jesus cura? Eu falei: cura. Eu não sabia nada da palavra. Ela trouxe o filho dela surdo, mudo, e disse: se você orar e ele ouvir falar, eu creio nesse seu Jesus. Novo convertido tem mais fé do que a gente que já está velho na fé. Eu não tive dúvida. Botei a mão no menino e orei, o menino falou. Certo? Então, é verdade, Iago riu aqui, mas é verdade, quando a gente se converte, a gente tem mais fé do que o antigo, que o velho na fé. A gente está com aquele fogo, aquela fé, aquele ânimo, aquela fome, aquele primeiro amor. Meu irmão, é outra coisa. Se fosse hoje, né? Talvez eu dissesse: olha, ele cura. Mas sabe, é só se ele quiser. Se ele não quiser, ele não cura. Não tô errado em falar isso. Mas como um novo convertido, meu irmão, eu não hesitei. E Deus honrou. Curou a criança. Certo? Então, amados, por conta desse texto de João 20, 22, e também depois de Atos capítulo 2, né, porque em Lucas Jesus diz que eles não fizessem nada, esperassem
Lucas 24, 49, Atos 1, 5 e 8. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Mas Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. E aí eles ficam esperando. Jesus vai para o Pai, está sentado à destra de Deus, e eles ficam ali, né, juntos, em oração, até que, na festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre todos eles com línguas de fogo. Olha o fogo aqui de novo. Como que línguas de fogo repousa sobre cada um deles. De repente entra, né? Vem um vento veemente, impetuoso. Nós vemos aqui dois símbolos do Espírito Santo naquele momento: o vento e o fogo. Deu para notar? O vento e o fogo. De repente, vem um vento veemente e impetuoso e encheu todo o lugar onde eles estavam. E viram-se sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e repousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Naquele momento, o falar em línguas foi falar em línguas que todos aqueles povos que estavam naquele lugar entendessem. Partos, medos, persas, certo? Todos os povos que estavam ali, gregos, judeus, né? Persas, medos, enfim, eles começaram a falar na língua deles, pregar o evangelho na língua deles. Eu já vi isso acontecer num culto. Nós estávamos no culto, na Comunidade da Graça, lá na Gervásio Pires, Ione lembra. Uma pessoa que nunca falou inglês começou a falar inglês no domingo de manhã, e tinha um irmão que era americano, casada com a irmã da comunidade, que... Eu vi. Tu lembra? Eu vi, eu estava lá. Nós estávamos lá, né? E aí, esse americano começou a traduzir o que aquele irmão estava falando em inglês, e a esposa, que era brasileira, falava português e inglês, trouxe a interpretação e edificou toda a igreja. Então, eu já vi o dom de língua se manifestar dessa forma. Eu me arrepiei toda, pastor. Pois é, eu também. Eu tinha pouco tempo na fé ali. Eu também. Entendeu? E uma pessoa que nunca falou inglês começou a falar do nada. Mas aí tinha um americano que começou a traduzir o que ele estava falando, e a esposa, que era brasileira, falava inglês e português, trouxe para a igreja a interpretação e edificou toda a igreja. Tá? Também já vi acontecer assim. Vamos continuar. Pronto, Iago disse que já ouviu experiências assim. Bom, muito bom. Então, amados, em relação ao batismo com o Espírito Santo, certo? Existem essas duas linhas teológicas. Um acredita que é uma experiência única, quando o cristão se converte, nasce de novo, e a outra acredita que são duas experiências distintas, certo? Se você crê na primeira ou na segunda, não tem problema nenhum, isso não vai te levar para o inferno de forma alguma, não chega a ser heresia, é questão de interpretação. Porém, eu estou falando do que eu vivo, da minha experiência, tá certo? Então, eu tive... desligou a minha câmera aí? Tá me vendo, pessoal? Tá, mas tá travada. A câmera saiu, foi? Peraí. Tá travada pra mim. Vamos ver aí. Voltou a câmera? Voltou a câmera. Mas voltou outra câmera, peraí. Agora. Perdão aí, pessoal. Eu acredito que você recebe o Espírito Santo no momento da conversão, do novo nascimento, mas eu acredito também que você recebe um revestimento de poder, junto com ele vem alguns dons que vão te ajudar para você dar testemunho, pregar o evangelho e exercer o seu ministério,
tá? Pastor, e naquela passagem ali, não lembro se é Pedro ou Paulo, vai pregar e pergunta se ele já conhecia o Espírito Santo. Ele falou que não. Aí eles impõem a mão e o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. Como é que é esse caso? Exatamente, porque é o seguinte, é, os apóstolos, eles acreditavam que a promessa do Espírito Santo era só para os judeus. Pedro acreditava que era só para os judeus. E os outros que estavam com ele também. Só que eles chegam na casa de Cornélio, que era um centurião, certo? Que estava orando. Um anjo apareceu para ele e mandou chamar Pedro. E aí ele manda mensageiros. Pedro vai até a casa dele. Ele pergunta o porquê. Cornélio explica. E quando Pedro está pregando o evangelho, o Espírito Santo desce sobre eles e eles começam a falar em línguas. E eles ficam atônitos, porque eles achavam que a promessa do Espírito Santo era só para os judeus. E eles viram que não. Aí Pedro diz assim: o que impede eles de descerem as águas? Se o Senhor não faz distinção entre judeu, grego, romano, não faz distinção entre pessoas, nada lhes impede de ser batizado nas águas. E batiza ele nas águas. Só que água, isso aí, trouxe um problema sério na igreja. Porque quem não estava com Pedro e soube o que aconteceu, depois se levantou contra Pedro e houve uma discussão lá no meio deles por causa disso. Até que eles se levantam, né? E convencem os outros irmãos. Contam como foi que aconteceu. Foi o Senhor que derramou o Espírito sobre eles. E se o Senhor derramou, quem sou eu para dizer não? E aí todos entraram no consenso e viram que Deus não fazia acepção de pessoas, que não somente a salvação também era para os gentios, como a promessa do Espírito Santo. Certo? Então, nesse Então, caso, trata-se da conversão, né? no momento que eles estavam ouvindo a palavra, eles creram, certo? Olha aí, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Eles estavam ouvindo, a fé foi produzida no coração, o Espírito Santo convenceu eles do pecado, da justiça, do juízo, eles se converteram, aceitaram ali no seu interior, não precisou nem confessar com a boca, creram no seu interior, ao mesmo tempo eles foram cheios do Espírito Santo. Aí vem a questão que você falou. Eu já vi casos de pessoas que aceitaram a Jesus e receberam esse revestimento de poder, com dons, de línguas ou não, no ato da conversão. Teve pessoas que, quando foram se batizar nas águas, receberam esse outro revestimento, que vamos falar assim, né? Esse revestimento de poder na hora do batismo. E tem pessoas que receberam depois. E tem pessoas até hoje, certo? Que eu conheço de muitos anos, que não têm dom de línguas, mas tem outros dons. Porque eu não acredito, embora, né, uma linha teológica pentecostal acredite que a evidência do batismo do Espírito Santo seja o dom de línguas, eu não acredito. Eu acredito que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é o amor. Por quê? Porque o amor é o maior de todos os dons. E o dom de línguas é o menor. O amor não é algo só para você. É algo que você vai transmitir para as pessoas. E o dom de línguas é um dom individual, que edifica a si próprio, a você mesmo. Ele é o menor de todos os dons, a menos que haja intérprete. Já aconteceu, como por exemplo na vigília que eu estava na Gervásio Pires, onde estava lá um casal de irmãos orando em línguas, a esposa, o marido e a esposa interpretando as línguas. E trouxe uma profecia para mim. Porque quando há interpretação, ele se equipara ao dom de profecia. E ali o Senhor estava dizendo: levarás minha palavra com poder, ousadia e intrepidez.
foi um momento em que nosso pastor chamou alguns irmãos para se ajoelharem no centro. Eu fui um deles. Já era próximo das 2 horas da manhã, ia ter um intervalo do café, né? E esse casal, ele orou e ela interpretou. E na interpretação dela, quando ela impôs as mãos sobre mim, eu ouvi, dentre muitas coisas que ela falou e que eu não lembro, mas o que ficou gravado foi isso: levarás minha palavra com poder, ousadia e intrepidez. Entendi eu que fui separado para o ministério da palavra. Quando eu chego em casa no dia seguinte, abro a Bíblia para fazer a minha leitura bíblica anual e, coincidentemente, que no reino de Deus eu não creio em coincidência, creio em cristocidência, eu abri em Provérbios 2, Deus falando comigo que se eu buscasse, se eu ouvisse, ele me constituiria como ministro do Evangelho. Então veio a profecia e veio a palavra confirmando a profecia. Tá? Mas vamos continuar aqui. Vamos entrar nos dons espirituais. Se você crê como uma experiência única, não tem problema. Se você crê que, além da experiência da conversão, do novo nascimento, você pode ter uma segunda, né? Eu não digo nem uma segunda experiência, mas um revestimento de poder para lhe capacitar para fazer a obra, também não tem problema. Glória a Deus. Certo? Aí vamos para os dons. Deixa eu ver aqui. Será que vai dar para terminar hoje? Eu acho que não vai dar, não, gente. A gente vai deixar os dons para a semana que vem, tá bom? Porque se eu for falar de dons, já são 22h33. Aí a gente vai entrar aí para as 11 horas ou mais. Eu não vou fazer isso com vocês. Mas agradeço a todos, tá? As dúvidas, perguntas, podem mandar para o meu Telegram ou WhatsApp pessoal, que eu só vou sair do WhatsApp quando todos do grupo, ainda tem lá alguns, vierem para o Telegram. Podem mandar. E o resumo vai ser, você vai procurar os nomes do Espírito Santo sem ser aqueles que eu falei aqui hoje à noite, que estão na apostila. Tá bom? E aí Então, vocês... o resumo é só isso, né? Só isso. Não tem prazo, pode ser quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, semana que vem. Não se preocupe com isso, eu não tenho esse negócio de... Certo? Pode ser quando vocês quiserem. Alguém tem alguma dúvida para a gente encerrar a nossa aula?